A verdade é uma só, mas se a verdade fosse algo fixo, sólido, algo parado no tempo, todo mundo veria ela da mesma forma. Mas não é assim que funciona. Pessoas que vivem na mesma cidade, no mesmo bairro, na mesma rua, às vezes na mesma casa, descrevem e entendem o mundo de formas completamente diferentes. Como se fosse até mesmo um outro planeta diferente. E isso não acontece porque alguém é burro ou menos inteligente, muito menos porque alguém é mau. Isso acontece porque a realidade não é uma pedra. Ela se parece mais com um rio. Ela muda conforme o seu ponto de vista. Ela muda conforme o lugar que você está pisando. Até mesmo conforme o que você precisa fazer para continuar vivo. E aqui já entra um aviso bem importante. O mundo não é como te contaram. Muito menos como eu vou te contar. Porque absolutamente ninguém fala da realidade de fora dela. Estamos todos inseridos no mesmo universo, na mesma dimensão. Pensa na sua rotina por um segundo. Você acorda cedo, você se arruma, você sai de casa para vender o seu tempo em troca de um valor que muitas vezes não te sustenta. Mal cobre o custo de vida para estar vivo para trabalhar de novo amanhã. Mas do outro lado, quem vive disso não passa pela mesma coisa. Quem vive disso não vive com o seu cansaço, não vive com o seu deslocamento, muito menos vive com a sua ansiedade, com os seus anseios. Mas sim, vive como produtividade, margem, lucro e gráficos crescendo. E se for ver, é exatamente o mesmo processo, a mesma situação, só que de pontos de vistas completamente diferentes. É por isso que ninguém acessa o todo. Absolutamente todo mundo vive de recortes, inseridos em suas próprias realidades. É por isso que quem dizer que eu tenho a verdade está longe de tê-la. E a certeza que você constrói e eu construo sobre a realidade, sobre o mundo, não nasce de um estudo profundo, crítico, denso. Não. Nasce por hábito, do que se repete todos os dias, até finalmente parecer natural. Mas não é. E quando algo se repete suficientemente, você até para de se perguntar por quê. E no fim acaba achando que sempre foi assim. E esse, na verdade, é um truque antigo. Coisas que parecem ser da natureza, na verdade foram construídas historicamente por longos processos sociais. O desemprego deixa de ser um problema político e vira azar. O salário baixo deixa de ser uma escolha econômica e vira falta de esforço. E o seu cansaço, ele deixa de ser exploração e passa apenas a ser fraqueza individual. E essa realidade vai ganhando uma crosta nela. E essa tal crosta, ela impede de ver que essa tal realidade ela não caiu do céu. Ela foi organizada, ela foi estruturada, ela foi estudada e, por fim, mantida. E a ignorância aqui não é a falta de informação, é quase que um método de sobrevivência já. Questionar tudo o tempo todo custa muita energia. E quem vive cansado aprende, sem perceber, a aceitar. Você vive o processo, mas não controla o processo. Você trabalha, mas não decide o ritmo. Produz, mas não define o destino. Você gera valor, mas também não vai decidir para onde ele vai. E a vida, no fim, se torna uma sequência de tarefas totalmente desconectadas. E quando você só enxerga a sua parte, o sistema inteiro desaparece. E isso cria uma sensação estranha, de que o mundo parece funcionar sozinho. Como se não tivesse gente tomando decisão. Como se não tivesse um grande interesse por trás. Como se fosse apenas o jeito que as coisas são. E essa, na verdade, é uma das mentiras mais eficientes que existem. E não porque ela seja falsa, mas sim porque funciona perfeitamente. E viver nesse mundo sem perceber gera angústia. E ninguém aguenta viver com uma angústia permanente. Por isso que a gente se agarra em histórias que explicam tudo mais rápido. Histórias que dizem quem é o culpado, quem é o herói, quem merece o que e por quê. Narrativas não servem só para explicar o mundo, elas servem para aliviar a sua alma. E quando você aceita uma história pronta, esse mundo volta a caber dentro da sua cabeça. Mesmo que a história seja rasa, mesmo que seja injusta, e mesmo que esconda a estrutura real do problema. Mas, de qualquer forma, ela acalma. E no mundo atual que a gente vive, as coisas não valem pelo que elas são, mas valem pelo que se parecem. E as pessoas acabam entrando também nessa mesma lógica. A imagem vira mercadoria
e a mercadoria ganha autoridade. E geralmente é nesses vazios que aparecem o Messias. E aqui eu não falo de religião, muito menos de um nome próprio. Isso é puramente função social. O Messias, ele jamais vai debater estrutura. Ele não fala de exploração, de sistema, de organização do mundo. Ele apenas cria um espantalho emocional. Ele aponta um inimigo simples, uma explicação fácil e uma saída que não exige mudança real. O discurso dele nunca diz vamos entender juntos, mas sempre diz confie em mim, acredite em mim. Pensar cansa, pensar dói. Pensar exige aceitar que talvez você foi enganado por muito tempo. E convenhamos, seguir alguém é muito mais fácil emocionalmente. Então o Messias não vende verdade, ele vende descanso. E muitas vezes ele não precisa nem mentir. Ele só precisa parecer certo. E assim, ninguém vive uma mentira porque foi forçado. As pessoas vivem dentro de narrativas porque elas funcionam. Elas dão previsibilidade. Elas dizem o que esperar do mundo. E elas também dizem como reagir. Olha só, não existe grade, não existe cela, existe conforto. E o conforto ele é perigoso porque ele não machuca, ele embala. E questionar não parece libertação, parece ameaça. Porque questionar não é só mudar de opinião, mas sim mexer na identidade. Se você aceita que o mundo funcione explorando o seu tempo, algo quebra. Você deixa de ser o vencedor em construção, deixa de ser o empreendedor de si mesmo e passa a ser só alguém inserido numa grande engrenagem. E isso dói, machuca. E a mentira resiste porque a verdade cobra um preço alto demais. Ela exige que você mude a forma de enxergar a sua própria vida. E a verdade é que nem todo mundo tá pronto para isso. Muito menos não é todo mundo que pode se dar esse luxo. Hoje, o mundo tá muito mais instável. Nada é estável. Trabalho é temporário, relações são frágeis e o futuro é incerto. E quanto mais instável o mundo parece, mais valiosa é a certeza. Mesmo que seja uma certeza falsa. Mesmo que seja uma certeza injusta. Nesse mundo líquido, a gente não procura a melhor explicação, mas sim a mais firme, algo para se segurar enquanto tudo ao seu redor escorre. E no fim, a mentira mais fácil não é a que engana, é a que funciona. Ela explica o suficiente para não te enlouquecer, para te manter produtivo. E ela evita o conflito. Ela transforma a exploração como normalidade, a alienação como um destino e o seu cansaço como algo individual. E por isso ela é muito dura. E talvez a maior prisão não seja a mentira mais escancarada. Talvez ela seja a versão de mundo que nunca te deu motivo para duvidar. A certeza, ela é confortável. Por isso que ela prende. E talvez o primeiro passo não seja encontrar uma verdade nova, mas aceitar o desconforto de olhar para fora da parede. A dúvida não resolve tudo, mas ela quebra o feitiço. E isso já é alguma coisa que o sistema não quer.